A Bhakti Yoga é a yoga do caminho religioso. Ela ensina ao homem como acreditar, como orar e como alcançar determinada salvação. A Bhakti Yoga pode ser aplicada a qualquer religião. As diferenças religiosas não existem para a Bhakti Yoga, só a ideia do caminho religioso. O yogin Ramakrishna, que viveu nos anos 80 do século passado, no mosteiro de Dakshineshwar, perto de Calcutá, e se tornou conhecido através das obras de seus discípulos Vivekananda, Abhedanandai e outros. Era um Bhakti Yogin. Ele reconhecia como iguais todas as religiões, com todos os seus dogmas, sacramentos e rituais. Ele próprio pertencia simultaneamente a todas as religiões. Passou 12 anos de sua vida seguindo continuamente o caminho do ascetismo de acordo com as regras de cada uma das grandes religiões, uma de cada vez, e sempre chegou ao mesmo resultado, ao estado de samadhi ou êxtase, que ele se convenceu que constitui a meta de todas as religiões. Por isso, Ramakrishna costumava dizer a seus discípulos que, por experiência pessoal, chegou à conclusão de que todas as religiões são uma só, e estava convencido de que todas elas levam igualmente a Deus, isto é, ao conhecimento superior. Ao aproximar o homem do Samadhi, a Bhakti Yoga, se praticada separadamente das outras yogas, afasta-o completamente do mundo. O homem adquire enormes poderes, mas ao mesmo tempo perde a capacidade de usá-los, assim como a capacidade de usar seus poderes comuns para os próprios terrenos. Ramakrishna dizia a seus discípulos que, depois de ter estado várias vezes no estado de Samadhi, começou a sentir que não era mais capaz de cuidar de si. Dizia-lhes como gritou uma vez, pensando que agora teria que morrer de fome. No começo, isso o aterrorizou, até que se convenceu de que sempre estava alguém cuidando dele. No livro O Evangelho de Ramakrishna, é citada uma conversa notável entre Ramakrishna, doente, já próximo da morte, e um sábio hindu, um Pandit, que foi visitá-lo. Pandit Sachadhar foi um dia apresentar seus respeitos ao Bhagavan Ramakrishna. Vendo o doente, perguntou: Bhagavan, por que só concentras tua mente sobre a parte enferma e não te curas assim? O Bhagavan respondeu: como posso fixar minha mente, que dei a Deus, sobre essa jaula de carne e sangue? Sachadhar disse: por que não rogas a tua divina mãe pela cura da tua doença? O Bhagavan respondeu: quando penso em minha mãe, o corpo físico se desvanece e fico inteiramente fora dele, de modo que me é impossível rogar por alguma coisa concernente ao corpo. Desse modo, tudo que o homem alcança nesse caminho não tem nenhum valor do ponto de vista terreno e não pode ser usado para adquirir comodidades terrenas. A impossibilidade de provar a qualquer outro homem, através de argumentos, a existência de algo que ele próprio não sente emocionalmente, levou Ramakrishna a ensinar que a Bhakti Yoga é o melhor de todos os caminhos da yoga, porque não exige prova. A Bhakti Yoga se dirige diretamente aos sentimentos e aproxima, não as pessoas que pensam do mesmo modo, mas as que sentem do mesmo modo. Ramakrishna também considerava a Bhakti Yoga o mais simples e fácil de todos os caminhos, porque não exige a destruição do apego a qualquer coisa terrena, a renúncia a si mesmo, o abandono da própria vontade e a submissão incondicional a Deus. Mas, uma vez que para muitas pessoas isso pode parecer justamente ser o mais difícil, é o bastante para mostrar que a Bhakti Yoga é um caminho para pessoas de certo tipo de mentalidade definido e não pode ser considerada um caminho acessível a todos. A Bhakti Yoga tem muito em comum com a Raja Yoga. Como esta, aquela inclui métodos de concentração, meditação e contemplação, mas o objetivo destas não é o eu
mais Deus, isto é, o todo, no qual a pequena centelha da consciência humana desaparece totalmente. A importância prática da Bhakti Yoga está na educação emocional. Ela é um método de dominar e utilizar as emoções para aqueles cujas emoções são particularmente fortes, mas cujas emoções religiosas, que deviam controlar as outras, estão dispersas, não concentradas. Levam-nos imediatamente muito longe, mas produzem fortes reações. Ao mesmo tempo, é um método para desenvolver as emoções religiosas daqueles em que elas são fracas. A Bhakti Yoga é, em certo sentido, um suplemento para qualquer religião ou uma introdução à religião para o homem de tipo não religioso. As ideias da Bhakti Yoga estão mais próximas e são mais inteligíveis para o Ocidente do que as ideias das outras yogas, devido à existência, na literatura ocidental, de obras sobre prática religiosa afins com a Bhakti Yoga em espírito e significado, embora completamente diferentes na qualidade. As obras dessa espécie nos países protestantes, por exemplo, os livros dos místicos alemães do século XVI, XVII e XVIII, são muitas vezes interessantes, mas o protestantismo se desligou completamente da tradição, e os autores delas foram obrigados a procurar, aberta ou secretamente, apoio para seus métodos no ocultismo ou na teosofia, de uma espécie ou outra. Assim, as obras protestantes não são puramente religiosas. No catolicismo, tudo que tinha alguma vida foi provavelmente destruído nos tempos da Inquisição. E as obras católicas sobre prática religiosa, tais como o conhecido livro de Inácio de Loyola, são apenas manuais para criar alucinações de um caráter definido e estereotipado: Jesus na cruz, a Virgem Maria com o menino, os santos, os mártires, o inferno, o céu e etc. Noutras palavras, elas explicam a passagem dos sonhos para o estado desperto e a formação desses sonhos em determinadas imagens definidas. Um processo inteiramente possível e chamado, no pseudo-ocultismo, clarividência. No ocultismo moderno existem exatamente os mesmos métodos para criar pseudo-clarividência e desempenham um papel muito importante nele. Uma paródia muito divertida desses métodos se encontra no livro de Eliphas Levi, Dogma e Ritual da Alta Magia, onde ele descreve uma evocação do diabo. Infelizmente, muito poucos leitores de Eliphas Levi compreenderam que se trata de uma paródia. A pseudoclarividência, os sonhos no estado desperto, as alucinações desejadas e esperadas, são chamados na literatura mística ortodoxa de beleza. É muito característico do misticismo ortodoxo prevenir e alertar as pessoas precisamente contra o que o misticismo católico e o pseudo-ocultismo aconselham e sugerem. As obras de prática religiosa mais interessantes encontram-se na literatura da Igreja Ortodoxa Oriental. Primeiro, há uma coleção de escritos em 6 volumes sob o título de Dobrotolibiyim, cuja maior parte foi traduzida do grego, contendo descrições de experiências místicas, estatutos e preceitos da vida monástica, regras de oração e contemplação, e descrições de métodos muito próximos dos métodos da Hatha Yoga adotados na Bhakti Yoga, como, por exemplo, métodos de respiração de diferentes posturas e posições do corpo, e assim por diante. Além do próprio Dobrotolibiyim, deve ser mencionado aí um livrinho pertencente aos meados do século XIX, que era vendido na Rússia, antes da guerra, na 3ª edição de 1884. Esse livro chama-se Sinceros Relatos de um Peregrino a seu Pai Espiritual. É de autor desconhecido e, de certo modo, uma introdução ao Dobrotolibiyim, embora seja ao mesmo tempo um tratado
inteiramente independente de prática religiosa muito próximo da Bhakti Yoga. Um conhecimento desse livrinho dá uma ideia exata do caráter e espírito da Bhakti Yoga. Os relatos de um peregrino são extremamente importantes, mesmo de um ponto de vista exclusivamente literário. É uma das joias pouco conhecidas da literatura russa. Tanto o próprio peregrino, como as pessoas que ele encontra e menciona, são todos tipos russos vivos, muitos dos quais existiram até nossos próprios dias, e nós que vivemos hoje vimos e encontramos. É difícil dizer se o peregrino realmente existiu e se seus relatos foram registrados, segundo suas palavras, pelo Aikimandrita Paisi, autor do prefácio do livro, ou se esses relatos são do próprio Paisi ou de algum outro monge instruído. Muitos desses relatos levam a suspeitar da presença da pena e do pensamento não só de um homem instruído, mas muito instruído e talentoso. Por outro lado, aqueles que sabem de que maneira extraordinariamente artística alguns russos, como esse peregrino, podem contar histórias sobre si mesmos e sobre tudo mais, não pensarão que é impossível para o peregrino ter sido uma pessoa viva real, que estava de fato falando de si. Os relatos de um peregrino contêm uma exposição esquemática dos princípios de um exercício especial da Bhakti Yoga, chamado oração constante ou mental, e uma descrição dos resultados que essa oração dá. O peregrino repetia sua oração: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. De início, 3.000 vezes por dia, consecutivamente. Depois 6.000 vezes, depois 12.000 e finalmente sem conta. Quando a oração se tornou completamente automática nele, não exigia qualquer esforço e era repetida involuntariamente. Ele começou a trazê-la para o coração, isto é, a torná-la emocional, a ligar um sentimento definido a ela. Depois de certo tempo, a oração começou a evocar esse sentimento e a fortalecê-lo, enriquecendo a um extraordinário grau de agudeza e intensidade. Os relatos de um peregrino não podem servir como manual para o estudo prático da oração mental, porque a descrição do método de estudo contém uma inexatidão provavelmente intencional, a saber, uma facilidade e rapidez demasiadamente distante do estudo da oração mental feito pelo peregrino. Apesar disso, esse livro dá uma ideia muito clara dos princípios do trabalho sobre si de acordo com os métodos da Bhakti Yoga e é, em muitos aspectos, a única produção dessa espécie. Os métodos do Dobrotulubi não desapareceram da vida real, como é mostrado por uma descrição muito interessante, embora infelizmente muito curta, do Monte Athos, de B. Zaitsev, publicada em russo, em Paris, em 1928. B. Zaitsev descreve a vida diária e o caráter da prática religiosa no mosteiro russo de S. Pantaleimon, no Monte Athos. Pode-se ver, a partir dessa descrição, que a oração mental, o dever da cela, desempenha um papel muito importante na vida monástica. A base dessa vida é a supressão da vontade pessoal e uma absoluta submissão à autoridade hierárquica. Nenhum monge pode ultrapassar os portões do mosteiro sem ter recebido a bênção, permissão do abade. Ele prescreve a cada monge sua obediência, isto é, o trabalho específico que ele tem que fazer. Desse modo, há monges que são pescadores, lenhadores, hortelãos, trabalhadores agrícolas, vinhateiros, senadores e trabalhadores mais intelectuais, monges bibliotecários, gramáticos, pintores de ícones, fotógrafos e etc. Atualmente, o mosteiro de São Panteleimon tem cerca de 500 irmãos. A organização do dia no mosteiro é estabelecida de uma vez por todas,
e tudo funciona obedecendo exclusivamente aos ponteiros do relógio. Mas assim como tudo é inusitado, no Monte Athos, também o tempo é surpreendente. Até o dia da minha saída eu não pude me acostumar com isso. É o Antigo Oriente. Ao nascer do sol, o ponteiro do relógio da torre é deslocado para meia-noite. Todo o sistema muda de acordo com a época do ano, e uma pessoa deve mudar conforme a época e adaptar-se ao nascer do sol. Em maio, a diferença do tempo entre o Monte Athos e a Europa chega a cerca de 5 horas. Desse modo, as matinas no mosteiro de São Pantaleão começam enquanto eu estive lá, às 6 da manhã, à 1 da madrugada pelo nosso tempo. As matinas continuam até 4 ou 4:30 da madrugada. Neste caso e nos seguintes eu dou a hora europeia. As matinas segue-se imediatamente a missa, liturgia, que continua até às 6 da manhã. Desse modo, quase toda a noite é gasta em serviços eclesiais. É um traço característico do Monte Athos. Em seguida, todos descansam até às 7. Das 7 às 9 é obediência, para quase todos. Mesmo os monges mais velhos saem para trabalhar, se estiverem ainda que relativamente com boa saúde. Eles vão para a floresta, os vinhedos, as hortas. Carregam as vacas com madeira e as mulas com forragem e lenha. A primeira refeição é às 9. Depois, obediência novamente até a 1. A 1, chá e descanso, até às 3. Depois, obediência até às 6. De 5:30 às 6:30, dizem-se as vésperas nas igrejas. Muito poucos monges assistem a esses serviços diurnos, porque a maior parte deles está no trabalho. Mas as vésperas são lidas para eles no seu trabalho. Às 6 da tarde, há a segunda refeição, se não for dia de jejum. Se for segunda, quarta ou sexta, em lugar de refeição tem somente pão e chá. Depois da segunda refeição, sinos da igreja tocam paras completas, que continuam de 7 às 8. Então segue-se o dever da cela, isto é, a oração com reverências na cela. Depois de cada pequena oração, o monge move uma conta do rosário e faz uma curvatura com a cintura. Na 11ª conta, que é maior, ele se curva até o chão. Desse modo, o monge de batina, o grau monástico mais baixo, faz diariamente 600 curvaturas com a cintura. Um monge com manto faz cerca de 1000, e o monge investido de um esquema faz cerca de 1500, sem contar as curvaturas até o chão. No caso do monge de batina, ele leva cerca de 1h30, quanto ao monge da categoria mais alta de 3 a 3 horas e meia. Por conseguinte, um monge de batina fica livre aproximadamente às 10 horas e outros às 11. Até 1h, quando começam as matinas, é o tempo dos monges dormirem, 2 ou 3 horas. A isso acrescenta-se algumas vezes 1h pela manhã e talvez 1h da parte da tarde depois do chá. Mas como cada monge tem suas próprias pequenas coisas para fazer, e isso toma tempo, pode-se supor que eles não dormem mais do que 4 horas, ou até menos. Para nós leigos que vimos essa vida, cuja essência é que os monges rezem durante a noite, trabalhem durante o dia e durmam e comam pouco, é um mistério como eles podem permanecer de pé. E eles vivem, e vivem até uma idade muito avançada. Atualmente, na sua maioria, são velhos. Além disso, o tipo mais comum do monge do Monte Athos parece-me saudável, calmo e equilibrado. A vida monástica, apesar da severidade e dificuldades que pode conter, não é exatamente a Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga pode ser aplicada a toda religião, naturalmente, a uma religião verdadeira, não a uma inventada. Isso quer dizer que a Bhakti Yoga abrange todas as religiões e não reconhece nenhuma diferença entre elas. Além disso,
A Bhakti Yoga, assim como todas as outras yogas, não exige um abandono definitivo da vida, mas só um afastamento temporário, para a consecução de uma meta definida. Quando esta é alcançada, a yoga se torna desnecessária. Por outro lado, a yoga requer mais iniciativa e mais compreensão. É um caminho mais ativo. A vida monástica é um caminho mais passivo. Entretanto, o estudo da vida e do ascetismo monásticos é de grande interesse do ponto de vista psicológico, porque aí podemos ver muitas ideias da yoga em sua aplicação prática, embora possivelmente numa colocação diferente da verdadeira yoga. Tanto quanto nos mosteiros ortodoxos, as ideias da Bhakti Yoga ocupam um lugar muito importante nos mosteiros maometanos dos sufis e derviches, e também nos mosteiros budistas, especialmente no Ceilão, onde o budismo foi preservado em sua forma mais pura. Ramakrishna, que mencionei, era um só tempo, tanto yogin como monge, mas mais monge que yogin. Seus seguidores, tanto quanto se pode julgar pelas informações encontradas na literatura, seguiram uma direção em parte religiosa, em parte filosófica, embora a denominem yoga. Na realidade, a escola de Ramakrishna não deixou nenhum caminho para a yoga prática, tendo se desviado para descrições teóricas desses caminhos.